câmaras estão aqui, Sim. estamos as duas a conversar. Agradecer. Então, muito bem-vinda, Ana Margarida. Obrigada, eu que agradeço. Muito bem-vinda ao My Choice Podcast. Muito obrigada, para mim é uma honra. Olha, fico contente que... É uma honra e um pretexto para estarmos juntas, que é sempre uma coisa que eu gosto. Exatamente. Como é que tu gostavas de te apresentar? Olha, a minha apresentação é muito simples. Sou Ana Margarida, sou casada, tenho 2 filhos, o Lourenço e a Catarina, ambos adultos, porque a Catarina, entretanto, já fez 18 anos, mês passado, e basicamente é tudo. Tenho 2 atividades, que depois, se calhar, vamos aqui alongar um bocadinho, mas só a título de iniciação, de início de conversa, posso dizer que neste momento tenho a atividade de assessoria de investimentos, portanto faço assessoria e sugestões de investimentos financeiros imobiliários e recentemente, há cerca de 1 ano e meio, enverdei também pela mediação imobiliária. Pronto, e estou a gostar muito. Tenho o tempo muito ocupado, no fundo, que é o que eu gosto. Exatamente. Não é? E de onde é que nós as duas nos conhecemos? Nós já nos conhecemos há muitos anos e conhecemos nos anos 80, no início dos anos 80, na Escola Marquesa da Lorna, éramos as duas da mesma turma, com 10 anos. Tu com 10 ou com 11, temos aqui uma diferença de 1 ano. E foi engraçado porque rapidamente percebemos aqui um gosto comum, o gosto de jogar ao elástico. E como morávamos próximo, encontrávamos muitas vezes a meio de caminho da escola e passámos a combinar sempre, íamos as duas juntas e encontrávamos na esquina ao pé de uma farmácia, que já não existe. Nas Avenidas Novas. Nas Avenidas Novas. Então, éramos vizinhas de quarteirão, tu eras o quarteirão a seguir ao meu. Era paralelo, muito próximo da Gulbenkian. Sim. Encontrávamos por aí todas as manhãs. Tu és a minha amiga que eu me dou, que conheço há mais tempo. Mas tu também. Exatamente, somos as duas as mais antigas. Tínhamos 10 anos na altura, não é? Pequeninas. As pequeninas, íamos juntas. E lembro-me bem. E lembro-me que estávamos sempre juntas, porque durante a manhã era à escola, almoçávamos cada uma na sua casa e depois ou eu ia para a tua casa ou tu ias para a minha casa. Continuar o jogo do elástico. Era tão bom, não é? Não havia nem telefones, nem nada e tínhamos atividades físicas. Tínhamos atividades físicas, conseguíamos combinar tudo a viva voz para o dia a seguir, nunca nos atrasávamos, as coisas aconteciam naturalmente. Agora parece que sem os telemóveis as pessoas quase que nem vivem. Sim, estão os dois à esquina a dizer onde é que estás? Exatamente, e perdem-se. Ainda não estou a ver. Nós éramos capazes de marcar uma coisa para dali a 1 mês e estávamos lá. Estávamos lá, à porta da igreja. É verdade. E agora os tempos mudaram bastante. Nessa altura era muito engraçado que moravas em casa da tua avó. Sim, eu morava em casa da minha avó desde os meus 6 anos. E porquê? Isto porque os meus pais casaram-se, fui morar com eles, depois entretanto nasci eu, obviamente, morava com eles em Benfica. E por volta dos meus 5, 6 anos, meus pais separaram-se e nessa altura eu, supostamente era para ser provisório, fui morar com os meus avós, ali nas Avenidas Novas. Só que o tempo foi passando e eu fui ficando. E ainda bem, porque na verdade foi uma situação que marcou, mas até marcou pela positiva. Na realidade, os meus pais sempre me acompanharam. Eu senti foi que ganhei mais 2 e senti-me muito acarinhada, no fundo achava-me uma sortuda, porque tinha os meus pais, tinha os avós. Eu fui viver na altura, fui viver para a casa dos meus avós, que também morava a minha bisavó. A tia bisavó, a irmã dela, e a filha, uma prima, que era a prima minha, também lá morava. Portanto, era uma casa cheia e a criança, que era eu. Portanto, no fundo, todas as atenções eram para mim. E na altura filha única? E na altura filha única. E neta única? Não era neta única. Os teus avós tiveram 3 filhos, não é? Exatamente, os meus avós tiveram 3 filhos. Portanto, eu tinha mais 3 primas na altura, com quem passei também a minha infância também muito com elas.
E marcou-te, já vi pela positiva, não é? A separação dos teus pais, que não era algo tão comum na altura, não é? Não, Anos era uma 60. Não, quase ninguém, quase não havia casais divorciados. O que eu senti e sinto, pelo menos daquilo que revejo no passado, é que os meus pais de facto separaram-se juridicamente, mas acima de tudo civilizadamente. E então mantiveram sempre o contato comigo, obviamente comigo, o meu pai sempre com a minha avó materna, nunca desligou, nem com o meu avô, portanto, mantiveram sempre o contato. E eu senti sempre o acompanhamento dos pais acrescido do acompanhamento dos avós. Portanto, nesse sentido, acho que tive uma infância muito, muito feliz e preenchida. Sim, isso foi um bom exemplo. Talvez a nossa conexão pudesse ter sido de sermos as duas de mães divorciadas. Estava agora aqui a pensar. Talvez porque não era de facto muito comum. E se calhar, não me recordo bem, nós de facto demos logo muito bem, mas isso pode ter sido um elo que inconscientemente até nos tenha ligado. Sim. Há uma coisa que nos distingue, que é, tu gostaste muito da Marquesa da Lorna. Eu gostei. O que é que te encantou naquela escola do Bairro Azul? Eu nem sei explicar bem. Eu acho que, no fundo, também foi por ter tido a tua amizade. Eu acho que isso também pesou, claro, pesou pela positiva. Eu adorei lá andar. Eu gostei muito dos professores. Eu lembro-me de muitas professoras que tivemos e de quem gosto muito, de quem gostei, possivelmente nunca mais as vi. Mas lembro-me de uma professora de ciências que, não sei porquê, era uma pessoa já de idade, mas que transmitia muita calma e ensinou-nos bem. Eu acho que nós aprendemos bastante bem ali naquela escola. E depois eu acho que os recreios eram divertidos. Eu diverti-me imenso lá. Eu senti isso. Eu gostava, eu adorava ir para a escola. Menos quando tivermos um episódio menos agradável. Pois, mas isso são situações que acontecem. Não é? A situação da pedra. Tivemos uma pedra na nossa vida. Tivemos uma pedra pelo caminho, como é normal. Mas na cabeça não estávamos a contar. Desta vez não estava a contar, uma pedrada na cabeça que tive que ir para o hospital e levei 6 pontos. Orgulhosamente, no dia a seguir, fui mostrar a toda a gente a cicatriz. Foi de uma forma muito orgulhosa. Sim, foi completamente inesperado, porque ela rolou, a escola tinha um morro e isso rolou, os miúdos iam para lá brincar e rolou uma pedra. Eu nunca percebi muito bem, olha, eu estava à espera de entrar para jogar ao elástico, estava ali à espera que a outra perdesse para poder entrar e de repente senti um baque de facto na cabeça e quase, não cheguei a perder os sentidos, mas lembro-me que fui assim para a frente e acho que até foste tu que me aparaste. Tenho a ideia que até foste tu que me amparaste e seguir levaram para a enfermaria. E é engraçado que daquela altura, nós tivemos vários colegas, mas eu não me recordo, só me recordo de ti. Por isso foi mesmo uma amizade forte. Sim, eu não me recordo, tenho uma vaga ideia de mais um ou outro colega, mas de um recordo o nome, do outro recordo a fisionomia, mas de facto não. Eras tu, de facto. Andávamos sempre juntas para aqui e para ali e passávamos os dias todos juntos. Só dormíamos em casa. Sim. Andávamos nas casas, ou de uma ou outra. E é engraçado que depois fomos separadas, não é? Porque eu fui para o Filipe de Lencastre e tu não. Foi uma separação, porque eu não sei por que razão, fiz a inscrição na mesma altura e fui parar muito longe. Fui parar a uma escola que tinha aberto naquele ano no Lumiar e estive lá um ano. Tive que estar lá um ano e depois também fui parar ao Filipe de Lencastre onde estavas, mas já com horários completamente diferentes e não dava sequer para estarmos juntas. Não, nem me recordo sequer de te ver lá muitas vezes, apesar da escola ser a mesma, mas também era uma escola muito maior e em horários muito diversificados. E depois retomámos o contacto muitos anos depois. Retomámos o contacto já depois de casadas. Anos 2000? Anos 2000 e não consigo lembrar bem quando, nem em que altura. Mas eu acho que é engraçado, porque tanto tu como eu ou vivemos nas Avenidas Novas ou trabalhamos nas Avenidas Novas, por isso nós devemos ter encontrado na rua. Tipo, eu acho que foi um encontro casual, sim. E pedimos logo telefones, porque tínhamos perdido por completo o contacto, mas ficámos logo ali. E lembro-me que marcámos logo um jantar. Tu nem conhecias o meu marido, conheceste o meu marido, eu tive que lhe dizer quem é a minha amiga mais antiga. Ele não te conhecia pessoalmente, eu já tinha falado.
E pronto, depois também cheguei a vir aqui à tua casa, mas entretanto já temos mantido aqui alguma. Mas é muito giro em termos de amizades, não é? Da expectativa das amizades de criança para as amizades de adulto. E o que é que nós fazemos com elas, não é? Como é que tem sido a tua experiência com as várias amizades? Olha, Paula tem sido aqui um nome muito comum. Não sou a única. Não és a única, és a mais antiga. A seguir, a minha amizade mais antiga, a seguir também é outra Paula que conheci em 2000, eu tinha 16 anos, em 1986. Eu tinha 16 anos e ela, pronto, e continuamos amigas até hoje também. Mas vocês não se conhecem. Isso é verdade, agora temos que marcar isso. Sim, eu já te falei. Sim, dela e ela também já te falei de ti, mas de facto ainda não se conhecem, esse é o próximo passo. Mas sim, mas são Paulas importantes. Porque és de amizades de longa duração. Sou. E por vezes não estou fisicamente com as pessoas, mas vou-me lembrando. Sim. E preocupo-me. E penso, muitas vezes, nas pessoas. Fica a ligação, não é? Fica ali a ligação. Às vezes posso não pegar no telefone, mas estão comigo em pensamento. E aparecem, às vezes até aparecem quando é necessário, não é? Há vários tipos de amizade. Há as amizades de todos os dias, depois há as semanais, mensais e depois as que estão em determinados momentos. É assim, na verdade eu vou construindo amizades ao longo do tempo. Eu gosto de pessoas. E as que eu gosto ficam para sempre, isso é verdade. E ficam para sempre, mas vou conhecendo outras pessoas que também vão ficar para sempre, porque daqui a 3 anos estou a dizer de outras mais recentes. Sim. Eu acho que ultimamente eu tenho feito outras amizades também. Sim. São recentes, mas sinto que já há bastante ligação. Muito importante. Há bocado estávamos a falar da tua mãe e que eram 3 irmãos e tens 2 coisas giras sobre isso. Uma é, a tua mãe tem uma gêmea. Exatamente, tem uma irmã gêmea. Eu não sei se elas são muito parecidas ou não. Elas eram muito parecidas, aliás, elas eram muito parecidas, não, elas são muito parecidas, elas eram iguais. As pequeninas eram iguais. Como é que é ser filha e a tia ser igual? Não. Eu estou habituada. Elas são iguais fisicamente. Sim. Depois, em termos de características de personalidade, já há diferenças. E eu sempre tive muita ligação com ambas. Lá está, porque eu vivia com a minha avó, estava sempre tudo lá em casa. Por isso é que eu digo, sempre foi uma casa cheia. Sim. Sempre foi uma casa muito cheia. Portanto, a tia sempre esteve comigo também. Sim. As minhas primas são muito importantes na minha infância e atualmente também. Temos aqui um contacto muito, muito próximo. Sim. E entretanto surgiram mais pessoas também com uma grande ligação, com quem tenho uma grande ligação, que são as minhas irmãs. Sim, porque a tua mãe voltou a casar. A minha mãe voltou a casar e do segundo casamento nasceram mais 2 mulheres, para variar. A minha família era quase. Pois é, tudo raparigas. Tudo raparigas. Só depois a outra geração é que já vem. Só o teu filho é que quebrou. O meu filho foi o primeiro a quebrar, depois vieram outras. Sim. Mas foi o primeiro, de resto era tudo meninas. Portanto, vieram as minhas irmãs, a primeira tinha eu 12 anos, a Patrícia, e depois a seguir, com 15 anos, tinha eu 15 anos, nasce a minha irmã Sara. E como é que foi ter irmãs com essa diferença de idades? Olha, senti logo o peso da responsabilidade de ser a irmã mais velha. Está bem que era uma responsabilidade repartida pelos pais, mas eu senti. E achei que tinha que dar aqui um bom exemplo enquanto irmã, mas eu adorei. Para mim foi uma alegria muito grande quando nasceram ambas. Adorei tê-las em pequeninas, adoro tê-las. Ainda agora somos muito próximas. E vocês ainda moraram todas juntas? Não. As minhas irmãs estavam com a minha mãe, eu estava com a minha avó, mas passavam os fins de semana. Isso até podia ter causado... Não. Somos mesmo muito próximas. Muito giro. Fomos e continuamos a ser. E agora tenho mais 7 sobrinhos. Sim, porque é tudo produzir. Exatamente. É o mínimo. Mas isso eu também acho que acontece, que é quando os avós ou isso têm 3 ou 4, o resto está tudo também a achar que é possível. Exatamente. E tudo. A tua irmã Sara tem 3? A minha irmã Sara tem 3, a minha irmã Patrícia tem 4. Porque a mais nova o mais velho da minha irmã Patrícia vai fazer 17 anos, a mais nova tem 4 anos.
todos com muita coragem também, as mulheres de muita coragem de serem mães ao longo de bastante tempo. Claro, sim, Porque a sim, tua mãe foi mãe jovem, aos 20 e poucos, e depois aos Jovem. 30, que também já não se usava muito na altura. Não, também foi uma inovação. Inovação. Agora já não é tão incomum, mas na altura, ainda nos anos 80, ainda era. Mas foi giro, eu adorei porque eu era irmã, mas cuidava delas. Houve alturas que sempre que eu passava os fins de semana à casa da minha mãe, a Sara só eu que lhe dava a sopa. Mal eu chegava, eu que lhe dava a sopa. Não queria mais ninguém. E a mulher e as fraldas, não é? Eram os meus nenucos. Pois é, tiveste nenucos reais, não falam. Com muita responsabilidade. Sim, não dava para deixar cair. Não dava para deixar cair, exatamente. Para deixar de chorar muito tempo. Sim. Estava lá. Sim. Para ajudar bastante. Há bocado ia-te dizer que em relação a viver em casa dos teus avós e a tua mãe, os teus mãe e tios têm uma particularidade. O facto da tua mãe ser gêmea e do irmão mais velho ser uma pessoa conhecida. O irmão mais velho, o teu Júlio, é uma pessoa conhecida da televisão, porque é o Júlio Isidro, e que eu sempre olhei para ele. E tu és Ana Margarida Isidro. Ana Margarida Isidro, exatamente. E olhei sempre para ele com grande ternura, orgulho, e acompanhei sempre também o trabalho do meu tio, até porque havia a febre de sábado de manhã no Minas, onde eu morava próximo. E sempre que ele fazia o programa, os meus avós iam lá dar-lhe um beijinho. Eu não ficava, porque na altura era muito nova e a minha avó não me deixou ficar. Uma vez, porque a minha prima mais velha estava lá. E eu lá assisti ao programa, feliz da vida. Mas foi só uma vez, que eu, de facto, eu tinha 13 anos. E aquilo era para mais de 15, 16. E pronto, a minha avó achava que eu tinha que ir para casa almoçar. Mas uma vez lá fiquei e adorei. Depois havia também, gostava muito de ver na televisão Artimanhas, que o meu tio fazia, não sei se tu te lembras, o meu tio fazia assim uma série de coisas com os miúdos e depois veio a altura do Passeio dos Alegres, em que fui convidada para abrir o programa uma vez com o meu tio, eu tinha 12 anos. Joguei nos jogos e tal, e pronto, depois fui sentar. E como foi assistir ao quase o arranque dele, não é? E depois tornar-se o que se tornou, não é? O apresentador. Era giro porque toda a gente o conhecia na rua, eu sempre que ia na rua com ele, toda a gente o conhecia, mas depressa, mas eu gostava também daquela parte do tio Júlio, não, do Júlio Isidro, o comentador, o comunicador, o apresentador. Eu depois também gostava muito de estar em privado com o meu tio, porque havia muitas histórias de família que se contavam e o meu tio tem muito jeito para contar histórias, eu adorava, eu ficava enfurecida a ouvir. E essas histórias ainda hoje contamos nos natais, estamos sempre a contar e a reviver, e é muito giro. Mas para mim ter o tio como figura pública era normal, já cresci assim. E é muito engraçado, quando eu te perguntei, tu disseste logo, para mim ele é o meu tio, e isso é que é giro. É verdade, para mim ele é o meu tio. E esse é que é o papel que é importante, não é? E para mim esse é que é. Não era a profissão dele, não é? Não, isso é uma coisa fora de casa. Exatamente. Para mim ele é o meu tio, é sempre isso que eu digo, é o meu tio, uma pessoa de quem eu gosto muito, da minha tia Dadinha também. E depois quando eles se juntam os três, eles têm um sentido de humor muito engraçado, é uma gargalhada geral. Sim. Com as histórias, com as brincadeiras e então fartamos todos de rir e é sempre muito giro estar quando estamos todos juntos. Nem sempre é possível, mas sim, a vida é uma correria. Tu falas também muito da tua avó, o que é que te marcou da tua avó? Então, a minha avó foi sempre o meu porto seguro, a minha avó foi sempre aquela pessoa que se me perguntarem se houve alguém que marcou na tua vida de uma forma ou de outra, toda a gente marcou, mas de facto a minha avó ia muito pela positiva. Foi quem marcou, porque sempre foi uma pessoa com muita coragem e com muita força. Era sempre ela que tratava de tudo. Fosse comigo, fosse com quem fosse. Toda a gente recorria à minha avó. E de facto ela solucionava tudo. E sempre com um pensamento muito positivo. Sempre foi uma pessoa muito, muito positiva e de facto com muita força. Criou-me, basicamente. E tu te lembras-te? Perfeitamente. Lembras-te da avó Bi? Sim.
Seria muitíssimo bem. Lá estávamos nós, a tarde toda e ela. E ainda bem, porque eu às vezes até é boa, eu também tenho isso, que é gosto que venham os amigos cá para casa, porque assim eles estão entretidos, não é? Exatamente. De certa forma, pronto, nós estávamos ocupadas, estávamos ali, debaixo do olho. Debaixo do olho, estávamos ocupadas e também sentia segurança porque íamos as duas para a escola. Isso a minha avó também sentia que era importante. Sim. Íamos e víamos, portanto ela sabia que eu ou estava contigo ou tu estavas comigo, quer dizer, acho que também sentia essa segurança, não é? Foi muito bom. E naquela altura foi uma transição dos colégios pequeninos e privados para uma escola que era muito maior. A escola foi era muito grande. Eu confesso que de início, ainda antes de te conhecer, eu lembro perfeitamente do primeiro dia, eu assustei-me, porque havia muita gente nas escadas e estava só a ouvir a música dos UHF. Eu tenho esta imagem, eu recordo-me disto. Não sei porque eu não estava a ver aulas, então estava tudo lá dentro das escadas a ouvir a música. E nós éramos muito pequeninas. E no teu caso eras mesmo? E eu era e sou. Pois, como é que tu viveste com essa... Olha, e assim, na realidade eu só noto quando vejo as fotografias e de facto há ali um desnível. Eu sempre fui muito destemida. Metro e meio. Metro e meio, mas sempre muito destemida. Os pequeninos têm sempre que se marcar, que se demarcar, porque senão são sempre na escola. São sempre olhados e acham que podem gozar e brincar e eu sempre nunca deixei, nem que tivesse que passar para a frente, à bancada. Mas é que é muito engraçado, tu eras destemida, se metiam contigo. Era, mas aí era a adrenalina a falar, eu não tinha medo mesmo, não tinha mesmo medo, mas depois aprendi que não era a melhor forma, quer dizer, não é bonito, não é? Até porque nem sempre me saí bem. Andaste à pancada. Uma vez fiquei com uma negro, mas pronto. Achei que, bem, se calhar vou ter que mudar aqui um bocadinho de atitude. Pois, se calhar nem sempre. E depois com conversa, sim. Depois mudei a estratégia, depois com conversa conseguia, de facto, que as pessoas dessem importância e davam, como é evidente. É uma aprendizagem. Tudo, no fundo, é uma aprendizagem. Uns anos mais tarde vais para a faculdade. Uns anos mais tarde. Que também marcou porque... Claro, conheci o meu marido, não é? E o meu marido conheci-o através de um amigo. Nós tínhamos um grupo de amigos, eu tinha um grupo de amigos, que me apresentou o meu marido, que ficou dentro do grupo, e que só ao fim de 3 anos é que casei com ele. Portanto, éramos amigos, mas não. Mas só ao fim de 3 anos é que achámos que tínhamos casado, pronto. É que olhámos um para o outro de uma forma diferente. E acabámos por casar. E o nosso grupo de amigos continua a ser um grupo de faculdade, que acabámos todos por casar uns com os outros. Ou seja, não queriam mesmo acabar com a amizade, não temos que... Exatamente. Não, se calhar se casarmos vamos manter isto até por mais uns anos e continuamos. Sim. O que nem sempre acontece, porque depois as pessoas casam e depois não mantêm as mesmas amizades. Há alguns amizades. divórcios pelo meio, mas a verdade é que mantemos a amizade. Desde que a amizade não se perca, isso para mim é que é o fundamental. Acho que este grupo também privilegia isso. Fazemos muitos jantares, basicamente estamos juntos todas as semanas, sempre que possível, todas as semanas pelo menos há um jantar. Depois há os eventos dos aniversários uns dos outros, dos filhos, e fomos aos casamentos todos uns dos outros, e mantemos este grupo. Tu e o Rui estudaram coisas diferentes ou iguais? Não, era o mesmo curso. Ele estava um ano mais avançado. Eu depois tive que interromper a universidade, porque, entretanto, comecei a trabalhar e mantive a universidade, mas depois casei, tive o meu primeiro filho, o Lourenço, e aí faltava-me uma disciplina e parei. E depois, quando ele tinha 2 anos, achei que falta-me uma disciplina, não vou ficar sem o curso por causa de uma disciplina, voltei a estudar à noite, terminei. Então, como é que foi a experiência de ainda estar a estudar e casar e ter filho? Porque hoje em dia as pessoas esperam muito mais tempo, a maior parte, não é? Sim, se puderem fazer tudo de uma só vez, o curso todo de uma só vez, é melhor, porque depois é mais difícil. Porque tinha o emprego, tinha o filho, o tempo para estudar é muito inferior, eu estudava à noite.
Saía do emprego, ia para as aulas, saía das aulas à meia-noite, ia para casa, mas pronto, com espírito de sacrifício e boa vontade, tudo se faz. E o ser jovem também ajuda. O ser jovem não, eu tinha 30 anos, era diferente, não é? Sim. Então se faz. Mas sim, ele não se lembra, o Lourenço não se lembra, mas muitas vezes era arrancado da cama para me buscar com o meu marido. Outras vezes eu vinha de autocarro, mas se tivesse a chover, o meu marido ia lá buscar. Eles tinham que ir os dois buscar a mãe aos estudos. Exatamente. E tu e o teu marido acabaram por trabalhar na mesma área, na área financeira? Sim, eu comecei por trabalhar no banco e o meu marido também. Os departamentos são outros. Eu sempre mais focada na área comercial, ele sempre mais focado na área técnica de reportes e de relatórios. Ele tem mais jeito para essa área, eu nem tanto. Eu mais na área comercial. E depois na área comercial fui, em verdade, mais pela área do aconselhamento financeiro, aquilo que eu também gostava mais. Passei por vários bancos. E no final já só fazia mesmo aconselhamento financeiro a investimentos imobiliários, até que houve uma altura que achei que precisava de ter mais tempo em casa e pedi para sair do banco, isto já com 52 anos. O que é uma grande coragem, não é? Tinhas uma carreira inteira na banca de 20 e tal anos, não é? 26 anos de banca. De 26 anos de banca, mas achei que na altura era preferível eu parar um bocadinho, estar um bocadinho em casa, e eu não parei também na totalidade, ou seja, eu deixei a carreira em termos de banca e enveredei depois numa a função idêntica, mas de uma forma diferente. Depois deixei de ser bancária e passei a ser, na mesma, fazer aconselhamento financeiro, mas de uma forma, para mim, diferente. Independente, exatamente. Podes aconselhar independentemente de qual a instituição financeira. Estou dentro de uma instituição financeira, mas não sou empregada dessa instituição financeira. Colaboro, porque eu preciso sempre de um banco para poder fazer os investimentos, não é? E estou a gostar porque tenho essa liberdade, tenho tempo para mim, tenho uma carteira de clientes para a qual faço essa gestão, os clientes que eu acompanho já há muitos anos, que são quase, eu olho para eles quase como amigos, são pessoas que eu também gosto muito e também gosto da instituição onde estou porque me dá essa liberdade e eu acho que funciona bem, também é uma instituição que eu acho que funciona bem. Uhum. E como é que tem sido aconselhar nesta altura em que o mundo está sempre tão instável, não é? Houve a pandemia e agora há as várias guerras. O que é que tu sentes dos clientes? Não, os clientes estão tranquilos, é assim, eu comecei por também, nesta fase em que a maior constância é a instabilidade e tudo muda num abrir e fechar de olhos, há que ter aqui alguns cuidados e eu tento sempre, para além da diversificação ser o conselho mais importante, é também, se calhar, vermos que estamos numa altura de fazer, se calhar, sermos um bocadinho mais conservadores nos investimentos, mas, acima de tudo, ter uma visão para o futuro e pensar que temos que ter calma também. Os investimentos são para ser levados a médio e longo prazo. Portanto, o principal ensinamento, e eu gosto dessa frase que tu disseste, não é? A maior constância é a estabilidade. Porque, no fundo, é isso. É o nosso dia-a-dia. Nós adormecemos com o mundo de uma maneira e acordamos com guerra. Exatamente. Aconteceu com a Ucrânia e foi um dia, ninguém estava à espera. Agora com o Irão. E agora com o Irão, exatamente. E o que tu dizes, quem investe tem que ter esta noção de que tem que ser a médio e longo prazo, não pode saltar cada vez que alguma coisa acontece, porque senão perde dinheiro, não é? Não, e nem vale a pena, porque está mesmo, exatamente, está mesmo a perder, porque isto depois há de sempre chegar aqui a uma altura, podemos fazer alterações. Num ou noutro investimento, mas também a diversificação, então, para que as pessoas não perdem tudo. Sim. Não. As carteiras estão todas positivas e tranquilas, e nesse aspecto estou muito tranquila, independentemente do que está a acontecer agora no mundo.
Sim. Portanto, a diversificação é a chave. É chave, sim. De tipos de investimento mesmo, ou seja fundos ou da tua experiência é mais fundos, é mais ações, É um bocadinho tudo. É tentar encontrar o melhor de cada tipo de investimento, sim. E sentes que tens longos anos de experiência sempre na área de investimento. O que é que tu sentes que é diferente quando começaste para agora? O que é que eu sinto que É tipo tudo. É tipo tudo, sim. Porque é na mesma investir em mercados, não é? É na mesma investir em mercados, mas num mundo completamente diferente também. Eu própria também estou diferente, não é? E tenho mais experiência. E tenho colegas também, é assim, eu não sou só eu que estou nisto, eu tenho colegas com quem trabalho e de quem dou muito valor, que são pessoas que de facto têm uma grande visão também para o que se passa no mundo, eles conseguem ver mais para a frente. Nós, por norma, até falamos entre nós e tentamos, e eu sigo muito o que eles também dizem, porque acho que são pessoas muito, muito válidas. E esses meus colegas são também um ponto, para mim são muito, muito importantes. Eles também têm já muita experiência, eles até começaram mais cedo na área dos investimentos e eu reconheço-lhes de facto grandes capacidades. Quando começaste, havia muito as moedas, era diferente a maneira como se investia, não é? Hoje em dia vai-se online e vê-se tudo, e era... Como é que era? Vai-se online, mas convém sempre ter alguém que diga é para fazer assim. Sim. Porque não é fácil, efetivamente. Nesta fase, o investir e saber onde e como não é fácil. De facto, isso eu reconheço que para as pessoas que não estão na área é complicado. Eu tento sempre dar a melhor sugestão. Sim. E salvaguardar os investimentos com o melhor lucro possível, obviamente. Sim. Qual foi o teu primeiro banco, tipo o primeiro emprego? Como é que foi a sensação de arrancar? Eu quando arranquei, não arranquei nesta área. Eu comecei como toda a gente. Comecei a fazer caixa, receber pagamentos, pagar cheques. Agora os cheques são quase inexistentes. E tudo era muito diferente, era tudo muito manual. E depois fui evoluindo, porque a banca também foi evoluindo. No fundo, eu fui obrigada, toda a gente foi obrigada a seguir uma direção. Entretanto, passei por vários bancos, que é o normal também em termos de... Mas o primeiro foi o BES? O primeiro foi o BES, sim. E como é que foi a sensação enquanto empregado interno de assistir ao desfecho? Não foi muito Isso foi agradável? triste. Sim. Isso foi triste. Eu já lá não estava. Ok. Eu já lá não estava há 6 anos. Ok. Mas claro, é triste. É triste por todos os motivos. Primeiro porque era um banco centenário e por outras razões também. É que os meus pais foram sempre empregados do Banco Espírito Santo. Toda a vida. E, portanto, reformaram-se ainda no Banco Espírito Santo. Portanto, eu tinha o Banco do Samba, que eu costumo dizer, aquele em específico. Porque cresci a ouvir falar do banco. Eu tinha agora a camisola. Mas pronto, são coisas que acontecem, as pessoas têm que andar para frente. Houve uma grande transformação da banca daí em 20, não é? Sim, a banca foi das atividades que mais evoluiu também. Mesmo em termos informáticos, tudo. Houve sempre uma grande... Eles também tentaram sempre acompanhar os tempos. A banca sempre tentou acompanhar. E, de facto, há uma grande diferença, e quando olho para trás não tem nada a ver, as coisas são totalmente diferentes. É muito engraçado como é que se pode estar a fazer a mesma área, mas num formato completamente diferente. Sim. Quase que nem parece a mesma área. A questão é essa, é que nós mudamos imenso também. E os próprios clientes, eles também mudam, porque acompanham. Os clientes acompanham muito. É engraçado porque eles não ficam parados também, eles acompanham. Sim, alguma vez nós antes achávamos que íamos não andar com dinheiro, não é? Como não andamos, ou fazer pagamentos, nem sequer temos hoje em dia nem o cartão, é um outro aparelho, não é? Como é que numa área que é tipo, é o meu dinheiro, é uma coisa tão... que nós tínhamos tanta
como é que temos esta sensação quase até de um certo desprendimento? Eu tenho. O que é que isso aconteceu, não é? Mas quer dizer, a verdade é que o ser humano adapta-se. E mais depressa do que achamos. E toda a gente se adaptou. Os meus pais andam com cartões, os meus sogros andam com cartões, a minha avó andava com os cartões e levantava o dinheiro com facilidade e pagava com facilidade com cartão. As pessoas, de facto, eu acho que até foi bom deixar o dinheiro. Pesava na carteira, havia muitos assaltos, assim. Pronto. Agora é online. É online, agora são outros. Também Não, algum agora perigo, também mas- teve, exatamente. E eu estava-te a perguntar isto porque agora há a inteligência artificial, mas a banca tem tido uma capacidade tão grande de evoluir e quase liderar a evolução dos comportamentos e dos Tem que hábitos. ser. Tem que ser. A banca tem mesmo que se adaptar e tem sempre que ter mecanismos de segurança muito fortes. E tem. E agora? É fundamental. E agora qual é a tua expectativa com a inteligência artificial? Como é que tu achas que isso vai impactar mesmo a área dos investimentos? Sinceramente, não sei. Ninguém sabe ainda, não é? Sinceramente, não sei. Todos os dias há novidades e todos os dias aprendemos com isso. E todos os dias temos que nos adaptar. Sinceramente, não sei. Eu sei que há investimentos novos, no sentido em que eu digo aos clientes, sim senhora, invistam em empresas de inteligência artificial. Sim, é um bom investimento, porque é uma coisa que está para ficar e durar. E vai ser o futuro. Já é. Sr. Presidente, já é o futuro. É o presente, tu próprio dizes que já estás a usar a inteligência artificial numa área que tu não achas muita graça, que é a cozinha, e dizes a alguém que me dê receitas. É verdade. Eu não gosto nem tenho jeito para cozinhar. Como a minha avó, que também não gostava. E Fazemos então, durante tanto tempo coisas que não queremos, não é? exato, mas quando é preciso, a última receita que fiz, que não foi nada de especial, mas que até para isso eu fui pedir à inteligência artificial uma receita de empadão. E fiz e até me ficou mal. Funcionou. Sem isso eu não fazia. Já viste? Eu já não consigo não recorrer a informação sobre forma de internet, não consigo, qualquer coisa, até datas, não me lembro, eu não consigo, eu tenho que ir procurar, tenho que saber. Há um certo risco até que se fala que é nós vamos, antes de dar 2 segundos ao nosso cérebro para processar, não é? Isto também é um processador, não é? Preguiçosos, não é? Dizemos não, porque aquilo já é em frações de segundos. Nós estamos a externalizar a nossa memória. É verdade. Mas eu no outro dia, eu por acaso fiz esse exercício no outro dia, eu não me lembrava do nome do ator e eu pensei, posso ir ver na internet, não, mas eu vou tentar saber por mim. E ao fim de algumas horas eu consegui, lembrei. O processador chegou lá. É Ou verdade. seja, é também da nossa responsabilidade se aguardamos um bocadinho e deixamos o nosso processador. Sim, mas nós agora somos muito apressados, não é? Sim. Queremos tudo na hora. Eu vejo isso também com os meus filhos, querem tudo na hora. Uma resposta tem que ser já. E nem sempre é possível. Sim, esse treino da. Tem que ser um bocadinho mais pacientes. Pois, como é que é? Entretanto, 2 filhos, já os 2 maiores. Pois foi assim. Parece. Parece que foi ontem, mas não, é verdade. É verdade. A Catarina já fez 18 anos e acha que mudou imenso. Eu digo que não. Para já está tudo na minha. Pois, mas para ela. Mas para ela é uma data importante, eu também reconheço que é. Mas sim, o que me faz mesmo muita confusão é que foi tudo muito rápido. Eu não sei se sempre Que fases é que tu mais gostaste? As fases que eu mais gostei. Eu adorei. Eu gosto muito da fase dos bebés. É uma fase cansativa, mas eu gosto muito. Todas as fases são giras, não é? Nós vamos aprendendo sempre imenso com eles. Mas a fase dos bebés eu gostei muito. Porque, não sei. Também tinhas gostado da fase das tuas irmãs. Exatamente, era isso que eu estava a pensar. Eu tinha gostado imenso da fase das Exato. minhas irmãs e depois foi um reviver. Pois. Eu gosto muito dessa fase, mas depois também gosto da fase em que eles começam a pensar por eles e é muito engraçado porque eu tenho 2 filhos muito diferentes que se dão muito bem, os 2 atualmente são muito cúmplices
E é giro porque eles têm uma diferença de idades também grande. Está na diferença de idades de 8, quase 9 anos, sim. Mas dão-se muito, muito bem nesta altura. Uma fase que não. Sim. Que é normal. Também a idade era muito diferente. O irmão não estava para adorar a irmã que ainda era muito pequenina e que só estragava os brinquedos. Eu também compreendo isso. Depois ela é muito mexida, ele é muito mais reservado. Mas agora eles combinam muito bem. E é giro, vão muitas vezes os dois ao cinema, ao teatro, eles têm muitas vezes ao teatro. E é giro. Eu gosto de os ver assim. E os dois estão a escolher ciências, não é? Os dois estão. O meu filho tirou um curso de engenharia informática e ela está no 12º e vai. Em princípio será para medicina dentária, mas até se inscrever tudo pode mudar. Pois. Sim, cá também gosta de biologia. Ele Ele está na área da investigação. Ele está na área de investigação, que é o que ele gosta. É uma pessoa com um espírito muito crítico e de facto é o que o move, é tentar. A ideia que eu tenho é que ele é uma pessoa que quer fazer algo de bom e de importante para a sociedade em geral e para o mundo. Sim, quer estar na parte de alterar coisas, criar coisas. Criar coisas, alterar, mas sempre para o bem comum. E ser, de facto, ele diz, já que cá estamos, que seja, e que passamos aqui por este mundo, que seja para fazer alguma coisa que vale a pena. E é muito corajoso, está na fase do doutoramento. É verdade. Que ele gosta de ensinar e de aprender, e da área de investigação para ele. É de facto que ele gosta. Porque, como eu disse, ele tem uma mentalidade muito crítica. E acho que ele está na área certa. Sim, é bom para pôr em causa, não é? Pôr em causa e descobrir. Mas ele, desde pequenino, que eu via que ele tinha aqui este gosto, porque ele sempre gostou de criar e de descobrir as coisas e de procurar saber. Ele sempre é assim porque é assim, não bastava. Não, é assim, eu tenho que saber o desde quando e porquê. Ainda bem que há mentes assim, que é para continuarmos a transformar o mundo. Diferente, muito mais do intelecto, diferente da Catarina, que foi Uma ginasta. uma ginasta. Ela desde pequenina não parava quieta, sempre aos pulos. E eu até pus inicialmente no balé, mas o meu marido é que descobriu. Por acaso o meu marido é que viu que o balé não é para ela, eu vou inscrevê-la na ginástica acrobática. E foi assim muito importante, porque ela passou a gostar muito e passou a comer muito melhor, porque ela não comia nada. Portanto foi bom a todos os níveis. E de facto ela vivia aquilo. E com muita coragem, porque ela é volante, quer dizer que ela está sempre no ar. Ela estava sempre no ar, nas cambalhotas. Como é que é para os pais? É horrível. É estar sempre com o coração nas mãos e era ter muita confiança no colega dela de base, e ela tinha essa confiança. Que foi ele que também transmitiu essa confiança. Ela deve muito pelo facto de... Tinha que agarrar, não é? Também, exatamente, porque ele transmitiu-lhe essa segurança. O que é Ela extraordinário. tinha 9 anos, quando começou, quando enverdou para esta situação. E recentemente o último palmarés foi campeã. Foi em 2023. 23 campeões nacionais. Exatamente. O Atlético de Alvalade. Do Clube Atlético de Alvalade, que foi onde o meu marido também fez ginástica. E onde já estão algumas sobrinhas minhas também lá. Porque é um clube pequenino, mas muito giro. O ambiente é muito bom, é muito giro. Eu sinto que as minhas sobrinhas gostam de lá andar, e a Catarina adorou lá estar. Aliás, ela só saiu agora porque teve que sair, mas ainda ontem foi assistir a um treino. Ela mantém essa ligação com o clube e com os colegas. O que é que faz a diferença desse clube, que sente essa ligação? Acho que não há muita competitividade, eles são mesmo colegas e amigos uns dos outros. Eles estão ali para se divertirem, para crescerem enquanto ginastas, mas também muito para se divertirem. Estão a criar seres humanos, não estão só? a criar seres humanos, exatamente. São muito humanos entre eles. E há um espírito muito de entreajuda. Isso eu senti.
E os pais também. Os pais também estão Pois, porque lá. acabam por ter que... Sim, nós fomos também para os pais, quer dizer, porque na realidade todos os fins de semana andávamos por esse Portugal porque havia competições e lá íamos nós e quando não podíamos outros pais levavam. Os pais também entre nós falávamos muito e havia muito entre ajuda. Era giro também. Eu acho que os clubes promovem isso. Sim. Não é só os meninos, é toda a envolvente. É uma comunidade. É uma comunidade, exatamente. Sim. Que são a favor do desporto e depois ajuda para o resto da vida. Exatamente. No teu caso, voltaste a fazer uma paixão antiga, balé, já adulta. Eu tinha essa paixão e nunca tinha feito. Pois, não é? Em adulta resolvi, com 38 anos, resolvi inscrever-me em aulas de balé. E tive 2 anos e adorei. E depois, por questões profissionais, deixei de poder ir às aulas e foi com pena minha. Mas pronto, mas tive um gostinho durante 2 anos, até foi muito giro, porque tive a companhia da minha irmã Sara. Não fui sozinha. Pois, exatamente. Mas fui eu que convidei. Eu disse ao Sara, se calhar era giro irmos as duas e leímos nós. À noite, ter aulas de balé, gostamos imenso. Foi giro. O que é que tu aprendeste com fazer esse nível de rigor já? Porque é muito técnico, não é? Sim, mas eu sempre gostei, eu gosto muito de dança. Eu gosto de balé, mas eu gosto de outros tipos de dança. Inclusive, eu também tive, dentro dessa escola, aulas de dança tradicional irlandesa, que adorei. Que ainda é mais, também é complicado. Foi um cheirinho, estava muito no início, mas eu gostei imenso. Gostei mesmo muito e até fizemos um espetáculo, porque depois no final do ano fazíamos um espetáculo no Casino do Estoril para os pais. E lá estava eu com a minha irmã e fizemos... Para os pais, nesse caso, para os maridos. Para os pais e maridos, os meus filhos foram assistir. Para os filhos. Exatamente. Para os familiares. Porque eu estava numa aula muito gira, porque eu não era a mais velha, havia pessoas mais velhas, havia pessoas com 60 anos que estavam a iniciar e eu achei isso maravilhoso. Isso é que é giro. É muito giro. E dançavam bem, dançavam mesmo muito bem. E dançavam balé, faziam tradicional irlandesa também, foi muito giro. E eu percebi que era de facto, é só um número, mas não. Sim, tu tens essa ótica que é... Sempre tive. A idade não é um obstáculo. Nada. E cada vez mais encontro pessoas assim. Tanto que tu mudaste quase de... Não é bem de carreira, porque manteste no mesmo setor, mas decidiste, eu deixo de ser colaboradora para trabalhar como independente, para ter o meu tempo. E estás agora a começar uma nova atividade. Agora és rookie. Eu agora sou rookie noutra atividade, que é na mediação imobiliária. Mantenho a atividade do aconselhamento financeiro, mas comecei há um ano como mediadora imobiliária no segmento de casas de luxo, só que sou completamente rookie. Estou a aprender e estou a adorar. E estou a adorar ser rookie num sítio. Sério ou não? E rookie no outro. Acho muito giro. Estou a gostar imenso. Também o fiz porque, entretanto, achei que tinha tempo para o fazer. Os meus filhos também já estão mais crescidos, necessitam menos de mim, em termos de acompanhamento. Mas, e como achei que tinha esse tempo, enverdei também por esta área, que acho que é complementar. No fundo, é tudo investimentos, atividade, não é? É tudo investimentos. Uma atividade ajuda a outra. É imobiliário e imobiliário. Só acrescentaste um I. Eu só acrescentei um I. Não, mas e muito trabalho. E muito trabalho, exatamente. Porque é preciso. Mas é um trabalho que eu faço com muito gosto. Mas sim, eu trabalho imenso, mas não me custa nada. Gosto bastante. Até porque eu adoro casas. Eu gosto muito de casas. E estou a gostar. Também tenho uma série de colegas de quem gosto muito. Sim. E que me ajudam imenso. E tu sempre gostaste de trabalhar? Eu sempre gostei, detesto estar parada. Eu na mediadora tenho uma série de colegas que já lá estão há 20 anos, com quem aprendo imenso. E além de aprender com elas de facto ajudam muito. Eu nesse aspecto sinto-me uma privilegiada,
Porque eu acho que estou rodeada, seja na banca, seja na mediação, de pessoas de quem gosto e que admiro. Há um conjunto de pessoas que eu lhes reconheço muito mérito. E pronto, e admiro mesmo essas pessoas e gosto de estar com elas. Isso é o que faz a diferença, não é? Para se prestar a trabalhar. É o trabalhar em equipa e os líderes e os colegas que se têm, não é? Exatamente. Isso é muito importante. É o reconhecimento que eu tenho dessas pessoas. Porque faz-me andar à frente. Então, qual vai ser a próxima coisa? Já que agora nós vamos todas viver muito mais tempo, como é que é a tua perspectiva? O que é que tu estás a pensar? É assim. Neste momento, quero aperfeiçoar e tenho muito ainda para aprender na área da mediação e na área da banca. Aprendo todos os dias também, porque o mundo está sempre a mudar. Eu sinto que ainda tenho muito para aprender. Não sei, isto às vezes as coisas surgem. A questão da mediação surgiu por quê? Porque a minha mãe estava a falar comigo e disse: não acho que tu tens jeito, tu gostas de casas. E de facto, gosto. Se calhar tu até podias conciliar, e assim foi. Inscrevi, apresentei um currículo e fui aceito. E lá estou. Ou seja, destemida. Exatamente. E sim, ainda é uma atividade recente para estar a começar aí. Ainda muito recente, ainda tenho que dar muito de mim para dar medo sempre, em todas as áreas. Aqui ainda tenho muito que aprender. Reconheço isso. E sempre ali nas Avenidas Novas, lá está, mantens o que é que, qual é o gosto ali daquela zona? Sei, eu adoro as Avenidas Novas, é a minha zona também, inclusive, de prospecção na mediação imobiliária. Eu gosto porque acho que, como lá morei, acho que são as recordações também que me fazem gostar daquela zona. E são recordações desde muito pequenina, desde a infância até hoje, porque se houve alturas que não morei lá, é verdade que morei em Benfica, mas trabalhava ali. Portanto, eu sempre tive aquela ligação das Avenidas Novas. E é a minha zona de eleição. Portanto, sempre que alguém diz que quer comprar uma casa nas Avenidas Novas, eu digo, é a melhor zona. Pois, porque eu também moro lá. Essa é a tua grande vantagem, é com imenso conhecimento de causa. É. E eu uso muito isso, porque às vezes as pessoas dizem: então, mas há aqui algum parque? Olha, ali no parque tem este café, tem este jardim, tem o tipo de ambiente é este, pode ser daqui, pode ser ali, mas até as linhas do metro se decoram onde é que pode apanhar e os autocarros, sei isso tudo. E eu não sei, eu acho que é o entusiasmo também com que eu falo da zona que estou a vendê-la sem querer. Mas de facto é uma zona que eu gosto muito, que me traz imensas recordações. E todos os dias eu tenho recordações, eu ontem já tenho recordações para hoje. E é muito engraçado também que há muita tendência de as pessoas mudam muitas pessoas não moram nos sítios onde nasceram, ou mudam muito de sítios, não é? Mas eu mudei pouco. E em cidade ainda mais, não é? Mas... eu mudei pouco. Eu, quando nasci, fui para Benfica, que era onde os meus pais moravam, são meninos de Benfica, e depois fui para as Avenidas Novas. E pronto. E ainda houve ali uma altura que mudei também, mas também entre Benfica e Avenidas Novas. Também não foi assim uma grande mudança, foi sempre só estes dois locais. E se não morava nas Avenidas Novas, trabalhei sempre ali. E eu agora ia-te perguntar, e até tenho, se só tiveres uma escolha, qual é a tua escolha? Eu não te quero influenciar, podes dizer uma escolha que tu queiras. Vais-me perguntar qual era... Só tens uma escolha? Qual é a tua escolha? Bom, isto estava apenas para mangas, não é? Bom, mas a minha escolha é não estagnar, em primeiro lugar. Acho que eu gosto sempre de evoluir e de aprender. Essa é a minha primeira escolha. É de facto não estagnar e tentar ser um pouco melhor todos os dias. Tentar sempre que hoje é de ser melhor do que fui ontem. Mas acima de tudo, não estagnar. Não estagnar. Uma grande filosofia de vida. Muito obrigada, Tânia. Muito obrigada. Foi um gosto. Muito obrigada.
Não sei. Não sei.